seja uma pessoa que não se ofende facilmente. Essa palavra tem dois objetivos, queridos. O primeiro deles é nos levar a compreender que guardar ofensas não muda o outro, mas nos prejudica, muitas vezes tirando a nossa paz, a nossa alegria de viver. Quando nós decidimos guardar uma ofensa do outro, isso não muda nada na outra pessoa. Isso só muda para você, porque você guarda aquela mágoa, aquele rancor, você vai trabalhando no dia a dia, mas aquela imagem, aquela memória, aquela situação vai consumindo você, né? Vai nos consumindo de tal forma que nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa alegria, nós deixamos de desfrutar da vida abundante que Deus tem para a gente. Quando nós compreendemos essa realidade, nós passamos a ter uma dinâmica diferente em relação às situações que nós lidamos no nosso dia a dia. E o segundo objetivo dessa palavra é nos levar a desenvolver, então, uma mentalidade mais madura, capaz de evitar a armadilha da ofensa e reagir com sabedoria diante das questões que a vida possa nos trazer. Ter uma atitude madura, ter uma mentalidade madura, principalmente se preparando para não ser uma pessoa que se ofende facilmente. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de falarmos do texto que lemos. Você é uma pessoa que se ofende facilmente? Não responda. Só pensa. Quando nós vimos a dinâmica do texto que nós lemos em Mateus 18, dos versos 21 a 35, nós percebemos Pedro, como sempre, grande Pedro, indo a Jesus perguntar assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim, alguém que me ofende? Umas 7 vezes é suficiente? E aí, então, Jesus falou que não tinha a ver com matemática. 70 vezes 7 tem a ver em perdoar sempre que se fizer necessário. E ele conta uma parábola de um homem que devia muito uma pessoa. Essa pessoa decide, então, colocar as coisas em ordem e cobrar todos os seus credores e chama aquele homem que lhe devia muito dinheiro. Para pagar, ele teria que vender tudo que tinha, perder até a própria família naquela época. Então, ele se dobra, pede perdão, implora, me perdoe. Então, aquele senhor, ele decide fazer o seguinte: você está perdoado. Mas é incrível que assim que ele recebe o perdão e sai feliz, ele se encontra com uma pessoa que devia a ele agora. Percebe que ele foi perdoado? E agora ele vai e se depara com alguém que devia pouquinha coisa para ele. Mas a dinâmica foi diferente. Agora, ele vai até ele de forma ríspida, pega pelo pescoço e fala assim: ó, me paga o que você me deve. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim, eu vou te pagar. Não. Se você não me pagar, você vai ser preso. E vai ficar no cárcere até você me pagar. As pessoas viram aquilo porque as pessoas estão observando. Elas ficaram muito tristes. Daquela alegria que eles viram daquele homem ter sido perdoado, agora ele agindo daquela forma, eles ficaram tão tristes que eles voltaram para aquele primeiro senhor que tinha perdoado e falou assim: sabe aquele homem que você perdoou? Então, agora, poucas moedas que o homem lhe devia, ele o prendeu, o castigou. Mas então aquele senhor ficou profundamente indignado com aquela situação e falou assim: olha, traga ele aqui. Você não foi capaz de perdoar, mesmo tendo sido alcançado com misericórdia. Então você terá o que você merece. Foi levado para um cárcere, para ficar atormentado, até quitar a dívida. E Jesus então deixa o princípio. Ele mostra a dinâmica de Deus, quando ele mostra exatamente no versículo 35, dizendo assim:
assim também meu Pai fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Percebe que quando nós lemos essa escritura, é aquelas tarefinhas da vida cristã mais desafiadoras que podemos encontrar, não é mesmo? Mas quando nós analisamos o que Jesus quer ensinar, Ele quer mostrar que é importante que venhamos tomar essa decisão, porque se não tomarmos a decisão de perdoar, não apenas receberemos o perdão do Senhor, porque fomos alcançados com graça, mas, queridos, viveremos uma vida completamente atordoada, atormentada pelas dores de não liberar a ofensa ou o perdão que se faz necessário. Aquele homem que decidiu não perdoar, ele foi o quê? Levado para um lugar de tormento. E é exatamente isso que acontece com as pessoas que não perdoam, que guardam a ofensa, por mais desafiadora que ela seja, por mais difícil que se passe, e eu quero dizer aqui, eu entendo aqueles que passam por momentos como esses, como é desafiador, porque só você sabe o que você passou, mas quando a gente analisa as Escrituras, nós entendemos que a atitude de Jesus naquele momento, e ao ensinar essa parábola, é porque tanto nos ama, que não nos quer ver aprisionado em tamanha tormenta. Compreendendo então a dinâmica de Deus e a necessidade de perdoar, assim como fomos perdoados, assim como fomos alcançados com tamanha graça, precisamos exercer misericórdia. Como que nós podemos, então, traduzir esse princípio na nossa vida diária? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se precisamos perdoar, se precisamos ter misericórdia, e o desafio é muito grande, e muitas vezes nós escutamos assim, a gente tem que perdoar, tá? Mas como que a gente faz isso? Eu quero tentar, de alguma forma, apresentar uma maneira de podermos perdoar, em especial prevenindo o nosso coração e ensinando ele a lidar com a ofensa. Desenvolver a mentalidade de alguém que não se ofende facilmente torna a vida muito mais agradável. Eu decido tomar a decisão de ter uma mentalidade que não se ofende facilmente. As pessoas estão por toda parte e nunca sabemos o que elas poderão dizer ou fazer. Ficar ofendido e magoado não muda as pessoas, apenas nos muda, apenas nós mesmos somos afetados, nos deixa infelizes, rouba a nossa paz, muitas vezes nossa alegria de viver, a nossa energia, que precisaria ser tão bem aproveitada para cuidar da família, para cuidar do próprio corpo, para poder prosperar, canalizamos nossa energia em uma ofensa, e o convite nessa noite, através das Escrituras, queridos, é que venhamos nos preparar para não cairmos na armadilha da ofensa. Então, como não cair nessa armadilha? Eu quero trazer 3 situações para nos ajudar, 3 conselhos à luz das Escrituras, que podem nos ajudar. E o primeiro deles, queridos, é: assuma a responsabilidade por suas reações. Percebe que, quando nós somos ofendidos, e eu vou dizer uma coisa, nós não sabemos o que pode vir, gente. As pessoas estão estressadas, agitadas, muitas pessoas imaturas, e pode acontecer qualquer coisa. Uma pessoa do nada pode levantar, dizer alguma coisa, fazer alguma coisa que você não espera. É assim. Coisas acontecem ao longo da vida, em especial em ambientes de estresse e dores emocionais, que é uma realidade da nossa sociedade, em casa, na dinâmica do trabalho, na dinâmica da escola, enfim. Mas eu quero reforçar que
a tendência de acontecer nos lugares que nós mais frequentamos. Então, se você fica muito em casa e lida muito com as pessoas de casa, a tendência é essas dificuldades acontecerem com as pessoas de casa, ou as pessoas do trabalho, enfim. É muito comum as pessoas terem uma ação. Mas o grande ponto aqui é que ter uma mentalidade em que eu assumo a responsabilidade pelas minhas reações fará toda a diferença. Porque o outro pode agir, mas como eu vou reagir vai fazer toda a diferença. Eu não posso mudar a ação do outro, mas eu posso mudar a minha reação. Efésios capítulo 4, vamos ler esse texto, versículo de número 26, nos ensina algo sobre isso. Efésios 4, 26, a Escritura diz: e não pequem ao permitir que a ira o controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quando o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, queridos, um princípio nesse texto, ele está querendo dizer assim, olha, assuma a responsabilidade por sua reação. Quando nós avaliamos esse texto, propriamente dito, logo no início dele, ele vai dizer assim, olha, não pequem ao permitir que a ira os controle. Porque quando nós somos ofendidos, quando alguém se levanta contra nós, quando pisam no nosso calo, queridos, é as nossas emoções em jogo. É a ira, aquele sentimento de inconformado, de injustiçado, aquele sentimento mesclado também com dor, com tristeza, e todo esse aglomerado de sentimentos vão nos prejudicando, mas quando as Escrituras nos ensinam, elas dizem assim, olha, não pequem ao permitir que a ira os controle, que os sentimentos, as emoções que podem fazer você perder o controle, tomar uma atitude errada, viver de forma ruim, desagradável, não permita que elas o controlem, mas pelo contrário, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Existe o mundo espiritual e existe pessoas que muitas vezes descontroladas acabam assumindo posturas completamente, queridos, equivocadas, erradas, que são trágicas e trazem danos seríssimos para a vida. E como se esses danos da vida não pudessem ainda ser suficientes, no nosso interior nós acabamos alimentando um sentimento de dor, de incapacidade, de frustração, e ficamos pensando, alimentando sentimentos que não valem a pena. A maturidade começa quando entendemos que não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos. A reação impulsiva pode até parecer natural, mas não é sábia. Assumir o controle das reações é decidir não viver refém do comportamento dos outros. Eu não posso ficar refém do que o outro faça comigo, mas eu tomo de volta o controle da situação e controlo a minha reação. Perceba uma coisa, queridos. Eu não estou dizendo que as pessoas farão algo para te prejudicar e ficará dessa forma. Porque hoje nós temos caminhos, inclusive legais, para resolver problemas sérios. Problemas relacionados à difamação, problemas relacionados à agressão. Porém, nós estamos trabalhando à luz das Escrituras a nossa dinâmica interior. Como vamos lidar com isso? E lidar com isso no nosso interior é o que fará total diferença para termos uma vida plena e abundante. Como eu disse no início, nós não controlamos o outro,
mas controlamos a nossa reação. Podemos decidir manter o nosso coração guardado em Deus e reagir. É o que fará total diferença, de forma coerente, de forma sábia, porque a nossa reação é que nos responsabilizamos. Se tomamos uma atitude de reação indevida, aí, aquilo que estava ruim, fica ainda pior. Porque até então, era a atitude errada do outro, mas agora, além da atitude do outro, inclui a minha atitude. Então, assumir a responsabilidade pela reação é tomar uma atitude em que você toma o controle e não age pela ira, pela emoção do momento, mas decide tomar uma atitude madura, coerente, controlando a sua reação e tendo uma atitude sábia. Segunda coisa, queridos, que nós precisamos fazer para lidar com essa questão, precisamos nos recusar a viver com sentimentos feridos. Uma das piores coisas, queridos, que existe é você ter vivenciado um momento difícil na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, só quem já viveu um momento triste, de ofensa, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém faz algo para prejudicar, só a pessoa que vive aquilo sabe o quão é desafiador, e eu entendo isso. No entanto, apesar de tudo isso, ainda temos uma vida que é muito preciosa, e nós precisamos nos recusar a viver uma vida inteira com sentimentos feridos. Vejamos o que diz Provérbios 19, 11. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Percebe o texto? O sensato não perde a calma, ele controla. Ele controla a reação, ele tem esse controle, e é com a ajuda de Deus que ele tem isso tudo. É com a ação do Espírito Santo em nós, que nos dá o domínio próprio, que nos dá a capacidade de tomar a atitude correta diante de situações como essas. Uma pessoa sábia decide não carregar ofensas. Afinal de contas, a vida é curta demais para ser desperdiçada com mágoa, com irritação, com ressentimento. Queridos, pensa quem você tem na vida, quem você ama, quem você tem para cuidar, o tanto que você tem de projeção para o futuro. Se você ficar vivendo a vida com sentimento ferido, triste, angustiado, ofendido, com essa dinâmica todos os dias, você acaba impedido de desfrutar a vida abundante que Deus tem para a gente. Deus tem muito para realizar em nós e através de nós, mas se decidirmos alimentar sentimentos feridos e levarmos isso ao longo da vida, perderemos grandes oportunidades de desfrutarmos a alegria que Deus tem para realizar em nossas vidas. Eu me lembro de uma experiência que alguém comentou, que alguém disse sobre mim alguma coisa que não foi legal. E aí eu disse assim, olha, eu não vou gastar minha energia com isso. A pessoa ela pode dizer o que ela quiser e está tudo bem. Eu tenho que gastar a minha energia com o que é bom, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos, trabalhando de forma honesta, honrando ao Senhor através do meu ministério, da minha vida. Ixi, não tem tempo, não tem energia para gastar com isso não. Quando tomamos essa atitude, queridos, desfrutamos do melhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, ainda tem um texto sobre isso. Eclesiastes 7, 9, diz assim: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Se ofender, ficar irado, ficar revoltado e guardar sentimentos como esses, é a marca de uma pessoa inteligente? É a marca de uma pessoa sábia? É a marca de uma pessoa tola.
uma pessoa que só está perdendo o tempo da vida com isso. Então, há um convite do Senhor nessa noite, para que possamos desfrutar de um coração que não se ofende facilmente. Pelo contrário, ele substitui essa ofensa, ele libera ela, e ele traz no seu coração o perdão, a restauração, o recomeço, muitas vezes com limites diferentes. Mas o seu interior está livre, o seu interior está liberado para viver o melhor que Deus tem para realizar na sua vida, nas nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero finalizar dizendo que realize reuniões consigo mesmo quantas vezes forem necessárias. Como assim? Eu gosto de falar sobre isso. A gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo. E falar com a gente mesmo, e nessa dinâmica, se precisar anotar, eu gosto de anotar, eu anoto. Sabe por quê, queridos? Porque quando fazemos isso, nós aprendemos a identificar situações, ambientes, pessoas que mais despertam em nós a tendência de nos ofendermos. Tem lugar que é clássico. Você vai no lugar, você já sabe, vai sair uma flecha do inimigo. Vai! Tem pessoas que você vai lidar com elas, que de alguma forma vai querer assim, te alfinetar, te ofender. Já precisamos estar preparados. Então, reúna-se com você mesmo. Hoje nós precisaremos ir a este lugar. É bom evitar. Mas se não tem jeito, eu vou me preparar. Eu vou declarar. É assim que eu faço, gente. Eu tenho a mente de Cristo e eu não me ofendo facilmente. Eu tenho a mente de Cristo e eu não me ofendo facilmente. A minha mente está blindada, está guardada, está protegida pelo Senhor. É assim, queridos. Provérbios 14, 29 nos ensina algo nesse sentido. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Vejamos, quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Ou seja, se eu tenho entendimento, e esse entendimento vem de quê? Da realidade que eu estou vivenciando. A minha vida ela é intencional. Eu não estou solto por aí, empurrando a vida com a barriga. Não, se eu tenho que lidar num ambiente de trabalho com uma pessoa difícil, eu estou preparado para lidar com ela. É assim. E é por isso que a gente ora todo dia. E é por isso que a gente começa a nossa manhã em silêncio com o Senhor. É para lidar com essa dinâmica do dia a dia. Queridos, eu vou falar comigo mesmo, eu vou falar com o Senhor, e eu vou me ensinar. E eu vou aprender com o Senhor a como lidar com situações desafiadoras como essas. Porque o entendimento controla as impulsividades das nossas reações. Mais do que identificar, não reagir automaticamente, sempre haverá uma escolha a se fazer. Ou você vai se prender à ofensa, ou você vai deixar ela partir. Eu vou te dar um conselho, não se prenda à ofensa. Supera, deixa ela embora. Deixa ela embora. Preserve um coração cheio de significado e uma vida cheia de valor. Como eu já disse nas últimas pregações, eu tenho me inspirado muito nesse livro de Joyce Meyer, uma professora cristã norte-americana, muito dedicada, 12 estratégias para vencer a batalha da mente. E eu quero ler um fragmento para finalizar, e ela diz assim: o mundo parece estar ficando cada vez mais escuro. Para onde quer que olhemos, ouvimos e lemos sobre pessoas cuja ira as levou a fazer coisas drásticas e até trágicas. Queremos representar Deus e expressar o seu amor nesses dias difíceis. E para fazer isso, precisamos proteger o nosso coração diligentemente contra a ofensa e a ira. Construir uma nova mentalidade que não permite que você se ofenda com facilidade será muito útil para você e para todos aqueles que você ama.